Agora a gente vai falar com a Larissa Arantes e vamos saber, né, um resumo do que aconteceu durante a nossa semana, um pouco do que aconteceu também, tá relacionado também ao que o Ed falou com a gente agora há pouco, certeza. Porque de certa forma a eleição é algo que vai estar na pauta do dia até dia 6, com certeza, e quando tiver segundo turno também até, né, o fim de outubro. Ô Lari, mas outros assuntos também estiveram na pauta aí em Brasília e muitos ainda com desdobramentos, né? Boa noite pra você. Como é que tá a sua voz? Melhorou? Olha, melhorou um pouquinho, gente, Melhorou bem. Né? Já não tá falhando mais, já é alguma Melhorou coisa, bem. né? Até o semblante tá melhor, viu, Lari? Gente, não tava fácil realmente, mas assim, um própolis, um umidificador e as coisas foram se encaixando, né? Exatamente. Gente, boa noite, Flávio, boa noite, Adriana. Boa noite pra todo mundo que tá nos acompanhando. Gente, uma semana extremamente intensa para os três poderes, se é que a gente pode dizer assim, né? Governo federal com muita coisa relacionada, o Congresso também, por incrível que pareça, e o Judiciário sempre perto, né, próximo dos acontecimentos que relacionam governo federal e Congresso, porque a gente lembra aquela questão do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que vai e volta no Congresso, de tempo em tempo recebe um destaque, recebe ali um holofote, volta a ficar escondido, depois vai mais uma vez para destaque. Bom, gente, eu quero começar pela questão das queimadas. A gente tá com o país, né, enfrentando uma série de queimadas. A fumaça, como a gente comentava aqui anteontem, ela tá atingindo, né, mesmo os estados que não tem tantos focos de incêndio, a fumaça tá sim atingindo esses territórios. E aí a gente viu o presidente Lula indo até Manaus, na companhia da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para visitar em loco ali o que está acontecendo com a Amazônia, a seca da Amazônia, e para anunciar medidas de enfrentamento a essa situação. E a gente viu ele dizendo ali, prometendo a criação da autoridade climática. Uma promessa de campanha, então, que demorou aí, vamos colocar, quase 2 anos para que fosse mencionada novamente. Nem vou dizer que foi para sair do papel, né? É algo que foi destacado pelo presidente Lula, então a gente aguarda, inclusive, para saber qual vai ser a atuação de fato, quais serão as responsabilidades, se vai ter, inclusive, e eu acho que principalmente, essa responsabilidade, essa atribuição de fiscalização. É necessário fiscalizar as prisões de envolvidos, né, nos incêndios, daquelas pessoas que estão cometendo, que estão iniciando as queimadas de maneira proposital. Essas prisões estão acontecendo, mas a gente precisa pensar numa ação mais sistêmica mesmo, numa fiscalização ao longo do ano, para que isso não ocorra só no ápice dessa tragédia que a gente está vivendo, né? Então, mais um assunto para a gente acompanhar o desdobramento. Outro tema, e aí vou lá para o Congresso, né? E aqui estou só destacando os principais, digamos assim. Vou lá para o Congresso. A Câmara aprovando a urgência para analisar o projeto da desoneração, que retoma aí a oneração, né? Digamos assim, que acaba com a desoneração e vai reonerando gradualmente as empresas de 17 setores e também pequenos municípios de até 156 mil habitantes. Uma vitória do governo, essa aprovação da urgência, porque aí permite ir direto para o plenário e não precisa cumprir aqueles ritos todos de prazo que o regimento interno prevê. E um outro tema também extremamente importante e que tem relação ali Congresso e Judiciário, que é o pedido de impeachment apresentado pela oposição no início dessa semana. Foi convocada uma grande coletiva, a gente vai se lembrar, né? Foi convocada ali uma grande coletiva, deputados e senadores defendendo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, coloque para tramitar o pedido de impeachment. Diversas falas, mas, inclusive, né, Pacheco recebeu em mãos esse pedido, mas
ao que tudo indica, não vai caminhar lá no Congresso, não. Pacheco fez esse gesto simbólico de receber, de ouvir a oposição teve o espaço para criticar o ministro Alexandre de Moraes e agora também, mas é óbvio, é um assunto extremamente polêmico e que a gente segue também acompanhando aqui de Brasília e todos os detalhes a gente sempre traz aqui na programação, né, pessoal? E é isso, né, Larissa? Agora a gente tem que aguardar também os desdobramentos desses fatos para a próxima semana, porque muitas dessas ações e decisões vão depender de vários fatores. E eu creio que o que está relacionado ao meio ambiente, principalmente, ainda deve render, né? Porque até que chova, a gente não vai saber o que pode acontecer. E o Congresso sendo muito cobrado a respeito desse fato, né? Exatamente. Por exemplo, aqui em Brasília, eu estava vendo, inclusive, a notícia no nosso portal, né? Que Belo Horizonte, que também está enfrentando uma seca aí severa, tem previsão de chuva, se eu não me engano, na próxima semana. Aqui em Brasília, gente, a gente não tem nem previsão, nem assim, na imaginação, quando que vai vir essa chuva, né? Então, a gente precisa pensar em ações práticas nesse momento, né? É contratação de brigadista temporário, aumentar ali a disponibilidade de equipamentos, de aeronaves para jogar água, aumentar a fiscalização para saber se continuam colocando fogo de maneira criminosa, proposital. Então, assim, e a gente precisava de um Congresso mais comprometido com isso, né? A gente precisava de um Congresso que estivesse com esse assunto na ordem do dia, como pauta de fato, nas comissões temáticas, podendo levar questões para o plenário, mas não é o que a gente está vendo. Essa semana, por exemplo, a Câmara, a gente comentava aqui, envolvida ali com a discussão de um pacote anti-STF, envolvida com outros temas, a sucessão na Câmara, né? Quem vai suceder Arthur Lira e a definição de vários apoios importantes nessa semana. E aí a questão que é mais urgente de fato, que é a questão das queimadas e como o meio ambiente está sofrendo nesse momento, isso está ficando de pano de fundo e também é preciso ser feita uma cobrança em relação ao Senado, né? O Senado tem projetos que, por exemplo, prevêem o aumento das penas para quem cometer incêndio criminoso, para quem iniciar ali aqueles incêndios propositais, mas a gente não viu nenhuma movimentação no sentido de e se a gente aprovar a urgência e for direto para o plenário, se a gente formar agora um grupo de trabalho para acelerar e juntar todas essas propostas em uma só. Nada disso. Então, a partir da semana que vem, a gente vai ter ali não vou dizer recesso branco, porque não é recesso, mas as atividades no Congresso, elas vão cair consideravelmente, ao contrário do que a gente viu nessa semana. Essa semana foi de esforço concentrado. Então, queimadas, incêndio, Amazônia, meio ambiente, isso tudo ficando, então, para depois das eleições, ao que tudo indica, né, pessoal? Sexta-feira 13, tudo isso. Na semana. Né? Olá, então tá bom. Bom fim de semana para você, né? Obrigada, na segunda-feira a gente se fala e já trazendo então as perspectivas, né, para mais uma semana e cada vez mais próximo, né, das eleições municipais. Então a gente vai percebendo também, né, essa agenda em Brasília sendo de certa forma contaminada, né, por esse movimento nas cidades, nas eleições. Então a gente vai acompanhando tudo isso muito de perto e com a ajuda de vocês daí. Olá, brigadíssimo, tá? Obrigada, gente. Bom fim de semana. Até segunda-feira.